meus amados. Hoje, dia 16 de outubro de 2024, quarta-feira da 28ª semana do tempo comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas nem com um só dedo. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós ouvimos os ais de Jesus em relação aos fariseus e depois também aos mestres da lei. Os ais, na realidade, simbolizam condenações que Jesus está fazendo. Ou seja, não condenação no sentido, Jesus está mostrando que está errado. E que se eles não mudarem, né, vão acabar, ainda que preguem a palavra de Deus, não estão vivendo e vão perder a salvação. Então, o primeiro ai que nós notamos, que Jesus fala a respeito do dízimo, que eles são muito fiéis no dízimo. E isso é bom, Jesus vai elogiar isso. Mas, por um outro lado, eles deixam a justiça e o amor de Deus, eles não cumprem isso. Tanto é que Jesus vai falar: vós deveríeis praticar isso, ou seja, a justiça e o amor de Deus, sem deixar de lado aquilo, ou seja, o pagamento do dízimo. Então é interessante que aqui o Senhor fala: tem que ser fiel em tudo. Não adianta ser só fiel no dízimo, mas no amor e na justiça não. Ou o oposto, ser fiel no amor e na justiça e no dízimo não. Então as duas, uma coisa não exclui a outra. A gente é cheio de ser excludente, né? Ah, não, eu não preciso ser dizimista porque eu atuo muito na igreja. Nossa, eu dou a minha vida pela igreja. Tá, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Da mesma forma que aquela pessoa, eu sou dizimista já há muitos anos, eu dou 10%. Então, para mim está cumprido o meu papel na igreja, basta eu ir participar da missa. Também está errado. Então, nós precisamos aprender a ser generosos de verdade. Aqui Jesus está falando da falta de generosidade. Parece que eles são generosos ao dar o dízimo, mas em relação ao próximo falta generosidade. Então, essa é a primeira condenação. Esse formalismo dos judeus. Então está lá escrito que é para pagar o dízimo, eles vão pagar o dízimo. Eles seguem a risca. Mas eles ficam depois ali perdendo tempo em discutir aquilo que realmente é essencial. Como Jesus vai dizer para eles: vocês coam uma mosca e engolem um camelo. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que é preciso que eles também sigam os mandamentos mais essenciais, que é o amor a Deus e amor ao próximo. Depois da segunda condenação, o segundo ai, que Jesus vai falar para eles, é que eles gostam dos lugares de honra nas sinagogas e serem cumprimentados nas praças públicas. Ou seja, gostam de ter o nome reconhecido, gostam de ser famosos. Isso é um perigo. Eu esses dias comentava na minha paróquia, lá em Mirassolândia, quando eu entro, quem já viu, participou de uma missa minha, vê que eu entro sem olhar nem para os lados. Eu entro olhando sempre para a cruz, que geralmente ou está no altar ou está na cruz processional. Para que eu não desvie, a minha atenção é o Cristo. E ninguém desvie para a minha figura, porque quem realiza toda a liturgia é o Cristo. Ele é o centro da nossa liturgia. E pode acontecer de a gente desfocar o centro da liturgia, que é Cristo, e colocar o padre. Isso acontece com muita facilidade. Se torna mais um show do que uma missa. Então temos que estar atentos. Tá? Temos que estar atentos. Quem tem que brilhar, entre aspas, aí na missa é Jesus Cristo, não é o padre. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É disso que Jesus está chamando.
atenção. Quando nós queremos a glória que é devida a Deus, que seja dada a nós, o reconhecimento e tal. E aí é isso que Jesus está falando, quando eles preferem, ou seja, eles preferem mais as honras do que realmente o serviço ao próximo. Serem reconhecidos, serem aplaudidos, cumprimentados, do que realmente se colocarem a socorrer aqueles que precisam. O terceiro ai que Jesus faz, portanto, é a terceira condenação, que ele vai falar: vocês são como túmulos que ninguém vê e que os homens andam em cima sem saber. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com isso. Túmulo, andar sobre um túmulo na época de Jesus, hoje para nós é considerado uma falta de respeito. Mas na época de Jesus, segundo os fariseus, você se tornava impuro ao tocar um morto ou ao pisar sobre um sepulcro, então sobre um túmulo, portanto. E aí é onde Jesus fala, né, que eles estão tão acostumados a fazer coisas erradas, eles estão tão viciados em pecar, que as pessoas, ao se aproximarem dele, acabam contraindo a impureza que eles têm, embora eles queiram transmitir um ar de justiça, um ar de correteza, né? Nem sei se existe essa palavra na língua portuguesa, mas então querem demonstrar algo, que eles são muito santos, muito puros, muito perfeitos, e no fim, não é nada disso. E Jesus fala: quem chega perto de vocês acaba se contaminando com a mesma impureza que vocês trazem. E aí, depois dessa terceira condenação, um mestre da lei que perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada, ele fala, né, como sabe quando você põe a carapuça? Jesus está falando dos fariseus, mas lembremos que muitos mestres da lei eram fariseus. Então, esses mestres da lei, que são aqueles que ensinam a lei de Moisés, né, o cara investiu a carapuça e vira para Jesus e fala: Senhor, o senhor falando isso, mestre, o senhor falando assim, o senhor insulta também a nós? E aí Jesus vai para o lado deles também com uma condenação. Diz que esses mestres da lei colocam sobre os homens, ou seja, sobre o ser humano, cargas insuportáveis que eles mesmos não tocam nem sequer com o dedo. Ou seja, lembra que eu falava que os mestres da lei, alguns eram fariseus, né? Os fariseus eram os cumpridores dos 613 mandamentos diários. E os mestres da lei eram os que ensinavam exatamente esses mandamentos. E muitas vezes eles ensinavam, cobravam dos outros, mas não seguiam. Esse é uma outra coisa que a gente tem que estar muito atento. Não querer cobrar do outro a santidade que eu não tenho. Não querer cobrar do outro a pureza que eu não tenho. Não querer cobrar do outro, vamos dizer, o não pecar, né? Se eu ainda continuo pecando. Então, é fácil apontar o erro do outro sem esquecer que eu também tenho os meus. Então, é disso que Jesus está falando, chamando a atenção deles. Eles colocam um peso tão insuportável nas costas das outras pessoas, mas eles mesmos não querem fazer absolutamente nada. Ou seja, continuam na sua vida. É aquela famosa frase, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, Jesus aqui está nos alertando para que nós não caiamos nesse tipo de erro, que nós tenhamos coerência entre o que pregamos e o que vivemos, que nós preguemos e vivamos e que nós vivamos e preguemos. Porque se eu prego uma coisa e vivo outra, eu estou sendo hipócrita, assim como estes homens do Evangelho. E, Senhor, nós queremos mais uma vez pedir a tua graça. Senhor, reconhecemos, somos pecadores, infelizmente caímos, mas nós queremos, Senhor, buscar a tua graça, nós queremos buscar a santidade, nós queremos buscar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos pede, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor nos pede, mas sozinho nós não conseguimos, por isso pedimos, derrama sobre nós o Espírito Santo, que o teu Santo Espírito molde o nosso coração, molde o nosso falar, molde o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso agir, que nós, Senhor, aprendamos a amar no nosso irmão também as suas qualidades e também os seus defeitos, assim como eu tenho qualidades e defeitos. Que eu não seja, Senhor, simplesmente um acusador, mas que eu seja um auxiliador do meu irmão e que o meu irmão também me auxilie nesta caminhada rumo aos céus.
Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.